Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do programa Falando de Negócio. E hoje é um papo de visão. Visão estratégia, visão empreendedora, visão de um modo geral. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma honra de bater um papo com alguém que eu não tenho nem roupa para esse papo. Eu não tenho nem óculos para esse papo. Eu vou aqui aprender com ele, que é uma pessoa incrível. E é incrível mesmo, é um cara de um bom coração, é um cara família, é um cara que tem um sorriso largo, um papo muito bacana e umas vestes, e uma vestimenta. A câmera vai falar, abrir para vocês vão conhecer agora o meu entrevistado. A honra que eu tenho de bater um papo com Anderson Matos. Oh, a honra é minha de estar com você aqui. Obrigado por aceitar esse convite, Anderson. Oh, a honra é minha porque depois que Vinícius me apresentou você, parece que a minha mente pareou mais assim, né? Clareou tudo assim o meu mundo, conhecer vocês, o Clube de Negócios. Obrigado. Eu acho que para mim foi uma oportunidade fantástica assim, né? Aprender com os outros empreendedores, né? Aprender com os outros empresários. Eu Isso acho é isso extremamente tudo muito, importante. isso aí é muito bom mesmo. Mas vamos começar aqui. 3 perguntas básicas. Vamos lá. Quem, Anderson, nasceu aonde? Para que time torce? E qual é a sua comida preferida? Ó, Anderson, ele nasceu em Ilhéus, mas ele é itabunense de coração. Sim. Mas é apaixonado por Ilhéus também. Sim. Afinal de contas, é quase uma cidade só, né? Uma próxima da outra ali. Sim. Eu gosto da cidade de Ilhéus pela paisagem, pelo turismo ali, pela aquela paz que ela transmite de praia, de floresta. Eu Sim. sou apaixonado por essa parte de Ilhéus, assim. Mas gosto de Itabuna também. Que legal, que legal, que legal. Eu sempre costumo dizer que Ilhéus e Itabuna é uma cidade só, né? Hoje as pessoas não sabem nem onde é o limite. E eu lembro e logo quando lançou aqueles 2 mercados, que é o Atacadão e do outro lado era o Macro, né? Que hoje é o Mineirão. As pessoas, não, é de Itabuna, não é de Ilhéus. As pessoas não sabem onde é o limite ali. E tá tudo bem. Para mim é uma cidade só. A gente sai, para quem não conhece a geografia, a gente hoje faz 20 minutos, 30 minutos de um centro a outro. Né? Então, às vezes é até mais fácil chegar em Itabuna do que chegar em algumas localidades de Ilhéus. Né? Mas é sobre isso. Que time você torce? Cara, hoje eu tenho, assim, 2 times assim que eu me sinto muito bem em torcer por eles, que é o Corinthians e o Flamengo, né? Não fez nenhum dos dois é uma boa escolha, né? Não existe esse negócio de 2 times. Existe, né? Existe. Porque eu tenho a parte de meu pai do Corinthians, né? Que meu falecido pai que me ensinou a torcer por esse time, algumas famílias que são corintianas, de São Paulo, dessa época de São Paulo, que eu vivi em São Paulo. Sim. Estudei na cidade grande, nessa grande cidade, maravilhosa cidade. Me formei lá. E o Flamengo aqui da Bahia, né? Do meu primo Alain, maravilhoso Alain, Ivo. Meu tio Ivo, né? Minha família toda Flamengo, então tive que trazer um pouquinho meio do Flamengo. Forçado. Meio que forçado. Você não conheceu 2 times melhores, que é o Palmeiras e o Vitória. Eu costumo já torço para que time? Eu torço pro Palmeiras. E o outro time, eu fiz, olha, como cristão gosta muito de Vitória, né? Então, né, recebe a Vitória, a gente... Vitória. Eu torço pro Bahia. Não, cristão não pode ser Bahia, tem que ser pro Vitória, porque a gente gosta de Vitória. Agora, comida, qual é a sua comida predileta? Aquela que você diz assim, meu Deus, essa aqui eu não resisto. A famosa muqueca de camarão. Aquilo ali é maravilhoso demais. Incrível, né? Rapaz, eu tenho isso, sabe? Eu tenho esse negócio tem dias que eu olho assim, não, eu quero uma muqueca, eu quero um camarão, eu quero alguma coisa assim, eu quero uma coisa baiana, né? Eu sou de Salvador, então eu tenho... E a pele vibra, literalmente. Minha esposa fala assim, o que foi que aconteceu, meu filho? Eu falei, não, meu filho, bora procurar. Às vezes dessa vontade assim, ela fala, você tá grávido? Eu falei, não, eu não tenho como resistir uma muqueca, não. Eu gosto de feijoada também, é um segundo prato, mas assim, me chamar pra comer uma muqueca, quem tiver aí, chama pra comer uma muqueca que eu não... É a famosa muqueca de camarão, maravilhosa demais. Eu vivi uma temporada em São Paulo, né? Porque não tinha... Era difícil de encontrar, era muito difícil de encontrar uma comida baiana em São Paulo. Uma vez eu desci para a cidade de Diadema para comer o famoso acarajé. Não, faz acarajé. Tem uma mulher lá que faz, uma baiana faz acarajé. Eu falei, não, tem que ir lá. Meu Deus do céu. Aí pegamos esse ônibus, fomos para Diadema para comer esse acarajé. Chegou lá, a mulher fez o acarajé no óleo. Eu perguntei, minha amiga, você é baiana? Ela olhou para um lado, olhou para o outro. Eu falei, isso aqui tá diferenciado. Isso aqui não passou um pouquinho longe do acarajé baiano. Que esse conteúdo não chegue em Recife. Mas... eu todo ano vou, quase todo ano, né? O ano passado esse ano não fui, na verdade. O ano passado eu fui. A um encontro nacional de provedores e acontece em Olinda, Pernambuco, né? Então, quem conhece ali, Recife e Olinda, é Cormobitada, é uma cidade, né? Você não tem igual Ilhéus, tá bom, você não sabe qual é a divisão. Passam lá, naquele prédio lá é assim, tem um Galaxy, aquele prédio, de um lado do prédio é Olinda, do outro lado é Recife. Eu falo, rapaz, como é que você fala isso pro morador? Como é que paga esse imposto? Mas lá tem essa situação. E lá eu fui... E aí fui conhecer ali em Olinda, o outro, aí tinha um acarajé. Com acarajé eu não resisto, gente. Mas quando eu vi fazendo acarajé, fritando no óleo,
Aí, pra quem é cristão, sabe, né? A gente ficou no óleo, assim, sabe? Eu não tenho coragem de comer. Não, eu chamei a mulher, que não posso chamar nem de baiana. Eu chamei, isso aqui é uma afronta. Não existe, a cara já é no dendê, gente. Né? Eu gravei aqui com algumas pessoas que é de capixaba, que existe uma rivalidade entre o povo do Espírito Santo e da Bahia em relação à muqueca. Os capixabas dizem que nós fazemos peixada e eles é quem fazem muqueca. Eu falo, rapaz, para com isso, gente. Não, a gente é que faz muqueca, a gente faz com dendê. Não existe muqueca sem dendê, não existe acarajé sem dendê, não existe abará sem dendê. Ó, baiano não tem sangue não, é dendê na veia, né? Você falou que passou um tempo em São Paulo. O que aconteceu assim? Saiu da Bahia e foi para São Paulo? Explica melhor. Trocou as praias de Ilhéus pelo Rio Tietê? Troquei as praias de Ilhéus pelo Rio Tietê, mas foi um problema de saúde que eu tive, né? Eu tive, em 94, eu tive amígdalas, né? Que o médico contestou aqui, Sim. Que estava um pouco grave, né? Então, minha mãe teve que fazer uma viagem rápida para São Paulo, para eu fazer essa cirurgia em São Paulo. Naquela época, em 94, em Itabuna não tinha, né? Toda essa tecnologia que tinha em São Paulo. Então, eu fui operar, tinha que ter todas aquelas cirurgias de as amígdalas, né? Tem que eram 2, né? Então, nessa de 94 que eu fui, né, na dificuldade, eu, minha mãe, minhas irmãs, minha mãe teve que arrumar um trabalho lá para poder a gente pegar ônibus, ir para Santa Casa, fazer exame. Então, eu acabei ficando realmente em São Paulo. Minha mãe teve que alugar uma casa. Primeiro a gente foi para casa de parente, mas ela viu a necessidade de ter realmente a casa para ficar com minhas irmãs. Eu também ali gastando com aqueles parentes. Não, a gente tem que ir para o nosso lugar. Aí teve que alugar uma casa, teve que arrumar um trabalho. Então, no fim, eu acabei estudando, ficando em São Paulo. A gente ficou em São Paulo. Minha mãe começou a ganhar bem, trabalhou em fábricas lá como copeira. Então, nessa época também, com 14 anos, eu comecei a trabalhar como empacotador, né? Ganhava lá aquele salário mínimo mesmo, que eu não vou lembrar na época, acho que na época, né, R$ 120, está na minha carteira até hoje. 94 eu lembro que é a Copa do Mundo, né? É Copa do Mundo. Na minha casa não tinha nem televisão, que era pecado. Tinha isso na época. Era né? isso. Quando eu falo assim, a pessoa, não, Sadio, não podia. Foi logo depois da Copa do Mundo a gente viajou, né? Eu lembro da Copa do Mundo. Eu lembro que ainda curtia a Copa do Mundo. Eu assistia na casa do vizinho. Eu assistia na casa das minhas tias, né? Que legal. Eu juntava a família para assistir a Copa do Mundo. Mas em São Paulo você morou lá há quanto tempo? Cara, quanto tempo, né? Eu acho que eu não vou ter de cabeça, mas acho que uns 20 anos eu fiquei em São Paulo. Eu estudei, me formei, me profissionalizei tudo em São Paulo, né? E cheguei em Itabuna, aqui, voltei para a cidade de Itabuna em 2009. Né? Voltei para Itabuna em 2009. Meus pais voltaram, minhas irmãs voltaram para Itabuna. Minha mãe e meu pai veio para Itabuna, né? Retornou à cidade, né? Preferiram voltar. Por a família toda estar aqui, né? E já sei como. Mas eu fiquei lá com minhas irmãs, continuei estudando e fiquei lá com elas. Hoje elas são lá até hoje, né? Mas eu voltei para cá, né? Tive que voltar. Entendi. Eu comecei o papo aqui falando que eu não tinha nem visão para isso, nem óculos para isso. E eu tô falando isso, né? Ele tá perguntando, mas sabe por que ele falou isso no começo? As pessoas ficam se perguntando, né? Acho que já estamos aqui com... eu nem abri o cronômetro, então meu diretor lá que vai me dizer agora onde é que tempo eu vou estar. Foi em São Paulo que você conheceu essa área? Você falou de empacotador, foi o quê? Mercado? Isso, mercado. Aí como você conheceu essa área de ótica, né? Eu trabalhei esse tempo como empacotador e nessa parte que eu fiquei desempregado, que eu saí desse supermercado, o marido de uma prima minha, né? Me convidou para trabalhar com eles na ótica, né? Para ser office boy de graça. Você tinha o quê? 15 anos? 16? Eu tinha já era tipo, tinha uns 17 anos, mais ou menos. Aí eu aceitei, eu falei, não, poxa, vou aprender, né? E ele vendo que eu sou um cara esforçado, provavelmente ele me contrate, me dê um dinheirinho, né? E fui para trabalhar de graça. Fiquei lá uns 6 meses levando lentes de óculos, levando óculos, né? Para as lojas e ia buscar óculos para a loja dele, em laboratórios. Então, fui vendo todo aquele mundo de ótica, como funcionava. Ele te deu acesso também a algumas áreas da empresa? Isso, para mim entrar, né? Aí, tanto na parte de vendas, como na parte de conserto de óculos, como na parte de produção de óculos. Então, eu fui vendo tudo aquilo, eu fui vendo que aquilo ali era muito, como é que eu posso dizer? Vasto, isso, né? Então, foi uma injeção que eu tomei dentro do conceito de ótica que eu não quis sair mais, né? Desde aquele ano 2002, né, que eu entrei naquela empresa com ele, aí eu não saí mais, aí estou até hoje aí. Há uma mudança sempre, né? A gente fala sobre essa questão ótica e é sempre um grande desafio. Você está aí 22 anos. 2002 para 2025, nós estamos 23 anos. Eu falo de 2002 foi quando eu vim morar em Ilhéus, né? O que mudou de lá até cá?
Rapaz, muda muita coisa. Porque as lentes não tinham só vidros. Tem um tempo que era só de vidro. Começou só de vidro, depois teve o acrílico, né? O famoso metacrilato de cetil, que é o CR39. Não, peraí, calma. Eu sei falar a palavra vidro, tô aqui me esforçando para não falar vrido. Aí ele me vem, dona Ana, com outro nome aqui, como é? Eu vou tentar, tipo assim, resumir com o popular do povo, né? Que cada vez que você fala tecnicamente dentro de uma ótica, o cara fala, eu não sei, vou usar isso nada na minha cara, não sei nem o que é isso. Não, é uma bomba. Qual é o nome do negócio? O acrílico, ele é feito em metacrilato de cetil, né? Que ele é um acrílico mais transparente do que o acrílico normal que a gente conhece, né? Metacrilato de cetil, né? É uma das fórmulas. Falta essa aula, dona Ana. Não, a gente não sabe, não sabe isso. É a mistura aí que faz o acrílico, né? Deixa ele transparente. Que era realmente aqueles óculos mais pesados, de Mais vidro pesados. realmente bem mais pesado, e caiu. Caiu, quebrou. Aí Eu você cheguei a ter perdeu. óculos de vidro e quebrei alguns, assim, né? Com muito cuidado, sempre quebrava. Além desse avanço, porque a gente vem dessa época de óculos, e já pegando aqui, e vou entrar exatamente no que você faz, mas eu queria entender algumas coisas aqui antes. Esse avanço de você sair da lente de vidro ainda existe de vidro? Existe de vidro ainda, o famoso Por cristal, quê? né? Alguns graus só pegam no de vidro ou é opção? As altas dioptrias, né? As altas miopias, né? Em alguns cristais. Porque, tipo assim, eu vou tentar resumir. 1.8 e 1.9, que são... O cristal, ele torna a lente mais fina, né? Esteticamente mais espesso, menos espessa a lente, né? Sim. Ou seja, para o cara que tem uma alta miopia, o cristal ele se torna uma lente mais fina. Esteticamente olhando para você, não, o grau dele é tão alto, mas não parece tanto no óculos, né? Ou seja, você usa o cristal por estética, né? Mas é bem pouco. E daí saiu, acabou aquela piada do lente de meia? Fundo de garrafa. Fundo de garrafa, né? Fundo de garrafa, Tá. Hoje... Aí, nesse período, surgiu não, popularizou as lentes de contato. Lentes de contato, né? Isso mesmo. Algumas pessoas chegavam a dizer nessa época que isso substituiria completamente o uso dos óculos. Só que aí os óculos as armações já vieram com uma coisa que não é só saúde. Veio também a questão style, veio a questão de moda. Isso, né? Hoje tem pessoas exatamente. que usam óculos 100 graus só para ter né? Só para ficar estiloso, né? Mais intelectual, mais bonito. Não, esse óculos me deixou bonito. Então, eu só gravo com esse redondo. Assumo logo. Às vezes o cara chega na ótica, acontece muito hoje, né? O cara quer uma lente sem grau nenhum, uma lente plana, né? Só com tratamento antirreflexo. Muitos querem a lente plana por trabalho, mexo muito no computador, muita claridade, muita luz. Eu quero uma lente com filtro de luz azul, que diminua esse brilho, que eu possa usar o tempo todo sem grau. Né? Mas tem gente que já necessita do grau, né? Do óculos, já procura ali tecnicamente, né? O óptico para já ter essa cuidado visual aí, assim, esse cuidado. Entendi. Graças a Marília Gabriela, os óculos continuaram aí, né? Marília Gabriela, para quem não... Porque a gente fala, algumas pessoas, quem é Marília Gabriela, né? Marília Gabriela é uma apresentadora brasileira que gravava ali com... Cada gravação ela tinha um óculos, né? E ela teve a marca, ela tem ainda, não sei, uma marca de óculos, né? E não é à toa, né? Ela foi intencional ela ter aquelas dezenas de óculos. Vamos voltar aqui agora. O que é a Tecnolab? Você começou como vamos dizer, um estagiário, trabalhando de graça, né? Durante um período, mas chegou um ponto que você olhou e disse, não, eu preciso agora ter a minha marca. Como foi isso? Como foi esse... Por quê? Me explica melhor. Ao longo desses anos, né? Vendo a produção do óculos, vendo como que é feita a lente, vendo tudo isso, mas aí tem sempre o consumidor final, né? Eu vi ali que na hora que colocava o óculos que tinha toda aquela tecnologia, né? Todo aquele trabalho do oftalmologista, o cliente ainda, tipo assim, tinha aquela dificuldade de enxergar, né? Colocava o óculos e ele via aquela dificuldade, né? Poxa, peraí, tá estranho. Não, tá enxergando, mas tá estranho. Aquele ponto eu não tô conseguindo definir bem. Sem o óculos eu enxergo bem. Poxa, peraí. Se o óculos é para clarear a minha imagem, se é para melhorar a minha imagem, por que, né? Ele não está enxergando bem? Vamos avaliar isso. Então, ao longo desses anos, né? Eu fui vendo esses clientes, como que eles se adaptam com esse óculos, o porquê dessa não visão. E tem todo o conceito de ótica, tem todo um estudo realmente assim, curvatura do óculos, né? Como que o óculos está ajustado no rosto dele, o centro dos olhos dele estão certo nos óculos, né? Isso aí tudo conta tecnicamente para ele ter uma visão boa. Se isso não tiver encaixado, né? Não só a parte estética, não a parte moda, né? Ele não vai enxergar, ele vai ter essa dificuldade realmente, né? Entendi. Tinha um óculos na época que as pessoas usavam muito, que era aqui na pontinha assim. Era quadradinho, tinha um negócio assim.
Ele é conhecido como meia taça, né? Óculos Isso. meia taça, óculos só para leitura. Ou óculos de Silvio Santos, né? O famoso Silvio Santos, que ele tirava o óculos do bolso e botava na ponta do Isso nariz. aqui, né? Ainda existe aquela... Existe. Funciona, aquela lentezinha pequena. Para algumas funções ele funciona, né? Às vezes ele tem aquela necessidade de enxergar para perto, né? A famosa presbiopia. E ele precisa desse grau de perto, né? E ele não gosta de usar óculos, né? E ele opta por esse óculos de bolso, né? Esse acessório, que ele, naquele momento que ele vai ler um jornal, ou ele vai ler uma revista, ou ele vai ler um anúncio na rua ali, ele bota aquele óculos, lê, faz aquela leitura rápida, bota o óculos no bolso e segue em frente. Ia Eu acho perder que todos. Com certeza. Aí voltando à questão, foi vendo essa necessidade que você resolveu, agora vou empreender, vou montar a minha marca, a Tecnolab? Como Isso, né? Eu tive alguns estudos, né? Antes de chegar à Tecnolab, né? Eu fiz alguns cursos, né? E quando eu cheguei em Itabuna, né? Itabuna ele é um pouco escasso assim para essa parte técnica, né? Tecnicamente assim, tipo a confecção dos óculos, geralmente quando chegava aqui ia para Salvador, né? Tinha toda aquela demora. E a Tecnolab surgiu nesse atendimento de atender alguns empresários de ótica, né? Donos de ótica, para ter esse óculos assim em uma praticidade maior, né? Um cliente que é de fora, eu não sou daqui, eu sou de Buerarema, né? Eu tenho que voltar para pegar esse óculos. A Tecnolab surgiu para fazer esse atendimento mais rápido, o cara conseguir vir na cidade e levar seu óculos no mesmo dia, ter esse conforto visual melhor, né? Entendi. Mas a Tecnolab, ela já vem na minha mente, tipo assim, há muito tempo, há muitos anos, de surgir essa empresa. Eu só não tinha condições de abrir ela como eu tive agora, né? Em 2023. Sim. Né? Não tive essa oportunidade de abrir. Aí quando eu abri, agora é sucesso total, né? À toa que hoje eu estou aqui contando essa história. Então, em 2023 você abriu a Tecnolab. Abri a Tecnolab. Você está falando de 2 anos. Você falou que atende algumas empresas, mas o consumidor final também atende? Como é que funciona? O que acontece, né? Eu atendo como técnico algumas franquias em Itabuna, né? Algumas grandes franquias em Itabuna. E você tem sim o vendedor, né? O balconista ali que atende, né? Vai vender o seu óculos, mas não tem esse conceito, né? Esses estudos, toda essa técnica, né? É um curso caro? É um curso um pouquinho caro, sim. Requer alguns anos de estudo, não é só aprender. Às vezes ele aprendeu na prática ali, olhando, vendo, né? Como eu aprendi no início, né? E vendia também. Mas quando tinha essa dificuldade de enxergar, né? Veio essa parte técnica. Minha parceria com essa empresa no consumidor final, eu poder ir até ele e saber qual é a dificuldade dele de não estar enxergando com aquele óculos, né? Tecnicamente, saber onde foi feito errado, o que não foi feito, entendeu? Esse é a minha parte do consumidor final, né? Eu não atendo ele direto, assim, eu não faço minha venda direta para o consumidor final. Entendi. É mais dentro da ótica, né? O empresário ótica, assim, eu faço esse atendimento. Mas se Salatiel passar ali no camelô e comprar uma armação e levar para você como uma receita, dá para ser feito? Vou colocar contra a parede aqui. Dá para ser feito, né? Não dá, não é recomendado. Não, dá para ser feito sim. Você tendo uma ótica que lhe atenda, que tem aquele capricho de fazer esse óculos, ele vai fazer com capricho, você vai enxergar bem no camelô. Não é recomendado por quê? Você coloca uma lente com a tecnologia... Não, eu quero uma tecnologia melhor para me enxergar nesse óculos de camelô, que você pagou ali baratinho. Aí você investe em uma lente boa que você vai mexer no seu computador, aí seu óculos quebrou, você já fez o corte da lente, já está naquele tamanho ali do seu óculos. Quem você vai recorrer? O camelô? Que ele te deu a garantia para você tentar fazer uma outra lente? Não, ali você já perdeu. Não tem garantia. Não tem garantia. Você já perdeu sua lente. Todo o seu investimento naquele óculos ali acabou. Se você tivesse feito na ótica, ali você teria todo o suporte, né? Todo o suporte óptico, tudo que você precisar ali, você vai ter ali. Se quebrou, eles vão ter que te dar outra armação, né? Dentro daquele ano ali, daquela garantia, você é ressarcido-se dentro da ótica. Eu sempre recomendo que você faça seus óculos dentro de uma ótica. Perfeito, perfeito. Então, para quem passa ali no camelô para comprar, né? Não é só... continuar aqui em camelô, e deixa eu finalizar minha frase. Para quem passa no camelô e entende que aquilo ali vai comprar e vai funcionar, não é tão recomendado. Não é tão recomendado. Aquele grau que tem ali, agora falando aqui com o técnico óptico, é assim que fala. Isso. Né? Aquele grau que tem ali no camelô, que tem um adesivozinho, 1.5, aquilo funciona de fato? Porque eu estou perguntando isso, eu usava 0.5, hoje eu uso 1.5, né? Mas quando eu fui fazer, tinha negócio de marcar o ponto certinho de onde vai estar o grau, essa coisa, porque o do camelô a gente não tem essa escolha. Não tem essa escolha. Mas por que vende aquilo?
que... Na verdade, isso aí surgiu de quê? De uma necessidade rápida, né? Que nem você perguntou daqueles óculos meia taça que o cara usa para perto. Naquele momento, naquele instante, esses óculos do camelô vai ajudar ele. Não, vou comprar aqui rapidinho, o meu grau é esse aqui, 0,5. Olha, 0,5 é o meu grau, pá. Só que aquele óculos do camelô, ele não foi confeccionado com as medidas dos seus olhos. Tecnicamente feito com aquela adaptação que o cliente não tem. Ele vai ler. Só que se ele for fazer um uso prolongado daquele óculos, ele vai ter aquele problema de visão, ele vai ter Pode piorar? irritação. Não que possa piorar, mas ele vai sentir, tipo assim, dores de cabeça, né? Ele vai... lacrimejamento, ardência nos olhos, né? E isso aí vai incomodar ele, ele vai jogar o óculos de canto, né? Uma hora ele vai descobrir que aquele óculos ali tem alguma coisa errada naquele óculos ali, né? Ele vai ter que procurar uma ótica, não tem jeito. Pergunta de curioso. Esse meu óculos, e aí, Satiel, como é que funciona? Eu não sei. Eu tenho 1.5. Só que tem um ponto... para eu, quando quiser olhar a distância, eu tenho que olhar... Já acostumei. É o famoso multifocal. Multifocal. Isso. Como é que consegue colocar... Toda a lente ela é 1.5 ou é algum ponto que ela é 1.5? Não, é alguns pontos, né? Ela está mais concentrada no centro da lente. É por isso que ele é tirado a medida dos seus olhos para fazer as lentes, né? Tira-se a medida dos seus olhos e quando é confeccionada a lente, ela é feita ali naquela medida que foi feita os seus olhos, né? Toda a armação, toda aquela medida, a altura do centro óptico, o DNP, né? O grau é colocado naquele sentido ali, né? Ele não fica em toda a armação. Ele tem um corredor que progride do menor para o maior, né? Que é o grau baixo e até chegar na adição, né? Dona Ana, Dona Ana que está aqui, gente. A Dona Ana é a segunda, terceira vez que eu falo. É uma membro do clube, está aqui com a gente, vai gravar daqui a pouco. A senhora sabia disso? É por isso que eu digo, gente, que eu acho que eu já gravei mais de 100 podcasts, graças a Deus. E eu aprendo em cada um. Daqui a pouco eu vou aprender sobre imóveis também, né? Legal, mano. Investimento em imóveis está bombando, está lá em cima. Então, tipo, olha como é bom a gente ter conhecimento, né? Estar com pessoas certas, conversar com pessoas certas. Porque eu sempre vi aquilo também, porque a mulher chega lá, olha para aquela, bota o dedo assim, aí Isso. vem aqui, marca 2 pontinhos aqui, eu fico aqui meio vezes, aqui assim. E eu falo, mas não entendi. E aí, por quê? Eu pensava que 1.5 era todo, não, tem os pontos. Tem os pontos. Isso é feito como laser? Como é que é? Hoje é feito a laser, né? Tem toda a tecnologia que faz isso daí, né? Aquelas medidas que ela fez, ela passa para o laboratório, né? E o laboratório faz aquela lente ali, né? Dentro dessas medidas aí. É o que você faz? Faço também. Hoje eu não faço isso, eu já pego a lente pronta, né? Sim. Trabalho com algumas empresas grandes, são 2 empresas grandes, né? Uma empresa é francesa, né? Que me fez um convite agora, graças a Deus. Olha só, para representar eles aqui. Parabéns, Deus abençoe. E vou representar eles sim aqui na cidade. Em breve eu vou estar aqui de novo para falar deles, né? Não vou falar legal. Agora, porque esperar chegar lá. Ficar de olho no Instagram dele. Dona Ana já tá pedindo pra você montar aqui, Nelson. Em breve, com fé em Deus. Eu vou ficar de olho no Instagram dele, daqui a pouco ele tá tirando foto lá na Torre Eiffel e tal, né? Tirando foto com jogadores. Não vou citar o nome do jogador, porque todo mundo muda, eu tô mais atualizado a isso. Daqui a pouco ele tá na França e a gente tá aqui, né? Mas vai ser uma honra, olha ali. Onde esse menino foi parar? Elegância ele tem pra isso, viu? Isso é bem claro. 2 anos, né, de Tecnolab aqui. Qual o maior desafio? Seu maior desafio hoje? Cara, nessa área? Essa área, eu acho que o conhecimento, assim, ele é muito vasto e você tem que estudar, né? Não tem jeito, você não consegue aprender da noite pro dia. Eu acho que a grande dificuldade é você ter o profissional, assim, que entenda, né? Você tem o que faz, né? Mas o que entende, eu acho que é muito difícil, é uma dificuldade muito grande. Na minha área, no meu ramo, assim, né? Fazer um óculos, montar um óculos. Eu tô com essa dificuldade para achar esse profissional. Eu preciso de alguém que faça para eu ter esse momento de folga, porque por enquanto é eu que estou fazendo. Eu, como empreendedor, estou fazendo meus óculos e eu não tenho tempo para mim, né? Entendi. Hoje eu estou me vendo um pouco refém, não muito, né? Mas um pouco refém do meu trabalho, né? Porque depende muito de mim. Eu estou procurando esse profissional e é um pouco difícil, é um pouco escasso a minha parte profissional. Por quê? Você acha que não há interesse ou falta conhecimento para despertar as pessoas a querer estudar essa área? Eu acho que falta um pouco de interesse. Eu acho, na minha visão, um pouco de interesse, né? Hoje o profissional ele tá assim, né? Você vai ganhar para fazer isso, né? Aí quando você tem toda essa tecnologia, tipo você tem miopia, hipermetropia, presbiopia, centro óptico, né? Medida correta. Quando você começa a passar isso para aquele profissional, que ele começa
a embolar a mente dele, que não é só aquilo, não é só vender e pegar o dinheiro dele, eu acho que ele acaba desistindo dessa parte, assim, tecnicamente, quando ele começa a ir para a parte técnica mesmo, assim. Então, eu tô com essa dificuldade. Já passou 6 meninos por minuto que desistiram. 3, 6 meses. Não, isso aqui não é para mim, não. Eu vou fazer outra coisa. E vai embora. A gente vive uma geração muito imediatista, né? Que quer retorno rápido, e a gente está falando como empreendedor, né? Que é o retorno rápido e fazer o menos possível. Menos possível. Uma vantagem, posso dizer, um benefício que nós temos hoje é a inteligência artificial. Ela tem colocado a rapidez em muitos processos, né? Mas as pessoas hoje não usam a inteligência artificial como todo o potencial que ela tem. Ela é gigante, gente. Quem usa... A gente fica muito... ChatGPT é muito para além disso, né? E me preocupa porque a gente já vive, e agora a minha parte que me preocupa, a gente vive uma geração de imediatismo alinhado a todo esse avanço tecnológico. Hoje você tem aplicativos como o iFood que você pede a comida e chega em casa meia-noite, 1, 2 horas da manhã, tá prático. Você tem o ChatGPT que você não precisa hoje corrigir um texto, diríamos assim, ou até ler. Você pode pegar os próprios ChatGPT, escanear um texto e colocar para ouvir e ele te passa tudo em áudio, né? Tem os livros hoje, os e-books todo em áudio, né? O audiobook. Então a gente tem um avanço muito grande e que de certa forma gera um conforto, mas para uma geração que está chegando agora, que não estagiou de graça, que não teve que colocar a mão na massa, quando enfrenta as minhas dificuldades já desistem. Então essa é uma grande dificuldade que você tem e eu acredito que isso ainda vai talvez dar uma piorada, diríamos assim. Com certeza. Eu tenho isso também, a gente tem isso aqui também. Eu já vi até até eu já fiz isso, né? Eu esqueci o nome do livro. Mas você consegue hoje pegar esse livro e pedir para resumir o que se resume desse livro, né? Sim. E o site falar assim, não, ele explica muito aqui sobre isso, isso, pronto, acabou. Pronto, é só chegar aqui, ChatGPT, me faça uma breve apresentação, um breve resumo do livro Pai Pobre e Pai Rico. É isso, exatamente. Ele te dá aqui rapidinho, aí você não precisa nem ler. Nem ler. Vai lá na opção áudio e você ouve tudo e acabou. Então, tá muito, muito prático. Tá muito prático. Isso é bom para quem é determinado, mas para quem é preguiçoso, eu uso esse termo logo, tá? Para quem é preguiçoso, isso é muito... Me preocupa essa geração futura, né? Essa geração no futuro, ou já no presente, né? A gente fala aqui, a gente tem uma necessidade de repórteres. Aí a pessoa pensa que o repórter vai chegar aqui e vai dizer, não, vai dar o texto, ele vai ler. Ele não, tem que montar uma pauta, tem que estudar o caso, tem que ter um conhecimento breve sobre aquilo, senão você acaba falando besteira. E aí a pessoa, pensei que era só chegar em frente à câmera e pegar o microfone e gravar. E só falar ali, né? Não é só isso. Eu tive algumas dificuldades, tô tendo, né? Até hoje, dificuldades assim. Eu já tive uns 3 empresários em Itabuna e Ilhéus que fecharam suas empresas por falta de mão de obra, dentro do conceito de ótica, né? Monta sua ótica ali. Ali ele me chama, né? Antes, tem como você me orientar? Tem como você me ajudar a ter esse profissional? Tem, vamos lá. Ali ele passa por né? Aí o cara fica, faz, vende, mas não se encaixa ali e sai. Vamos treinar o segundo, vamos treinar o terceiro, vamos. No fim ele fecha a empresa, ele não consegue, né? Ter custo, aquele profissional, né? tem todo aquele custo, tudo. E ele desiste por causa da famosa mão de obra. Ele acha que só colocar o cara dele só para vender ele vai ter resultado e não é assim que funciona. Verdade. Se ele não tiver o profissional capacitado ali, eu acho que ele não segue muito à frente, não. E temos esse desafio. Hoje, as empresas não procuram só profissionais capacitados, ela está disposta a capacitar. Mas aí, quando você vai capacitar, você tem um investimento para capacitar. Isso, não é? E diferente, aí eu posso falar, já claro, isso aqui eu posso falar. Você começou de graça. Hoje, ninguém quer dizer assim, não, eu vou ficar aí uma semana com você para mostrar o quanto eu sei. Não, a pergunta logo começa, vou ganhar quanto? Vou ganhar quanto? Né? E por quanto tempo? E aí já começa, eu não trabalho no sábado, eu não trabalho no feriado, tal horário eu já não eu tenho isso, eu tenho aquilo, e já cria, hoje já cria todo um critério de que nós temos que nos enquadrar naquele perfil. Não é mais quem chega, nem é o colaborador que chega para se enquadrar no perfil da empresa. Hoje é a empresa que precisa se enquadrar no perfil dos colaboradores. E, lógico, aí volto a dizer, vemos uma geração que está tudo muito mais prático. Está tudo muito mais prático.
né? Eu fui professor de informática. Hoje, praticamente, não existe curso de informática. São raros os cursos de informática. As pessoas não dão importância a um curso de informática. Aí vai trabalhar numa empresa, não sabe um Word, não sabe um Excel, não sabe acessar a internet, pensa que é só aquilo ali, não sabe mandar um e-mail, né? Pensa que é só o WhatsApp e um aplicativo e ponto, né? Às vezes eu tive colaborador que eu tive que ensinar a dizer, quando o cliente chegar na loja, dê bom dia. Aí me falava, não, quem dá bom dia é quem chega. Eu falo, mas rapaz, é a gente que tem que ser receptivo. Ah, não, né? Quem chegar que tem que dar bom dia. Eu falei, então, filho, não serve. A gente tem que ensinar hoje até as boas maneiras de sentar, de praia. Tá bem difícil. Tá Eu compactuo com você. A gente tá no clube de negócio para isso, né? A gente sabe essas dores. Já tive empreendedor, deu ajudar ele no início, né? E depois de um prazo, assim, uns 9 meses, ele fechar a empresa, né? E eu falava, o que foi que aconteceu? Fechou do nada. Ele, cara, mão de obra. Tô sem mão de obra para me atender, então tive que fechar. Eu falei, nossa, cara, tá difícil. É difícil na minha área. Não tá difícil. Né? Quem quiser trabalhar, eu acho que tem muito trabalho. Tem. Eu recebo muitas mensagens de Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista. Anderson, tem alguém com prática? Tem que ser com prática? Não, tem que ser com prática, antes que eu não aguento treinar mais. E o cara, eu já quero pegar para ele desenrolar na minha empresa, já me trazer uma lucratividade, porque para mim treinar aqui eu estou tendo muito gasto, perde muita venda. É bem isso. Meta. Você falou dos desafios, mas quais são as suas principais metas hoje para a Tecnolab? A Tecnolab... Você chegou na França. Cheguei. Minha meta é chegar na França. Minha meta é chegar na França e abraçar esse mercado de ótica. Você pensa em abrir uma ótica ou quer sempre trabalhar fornecendo as lentes? O que você pensa sobre isso? Cara, eu acho que eu sempre atendendo as lentes, né? Que é o meu ramo Você principal. quer atender as óticas, mas não tem uma ótica, não faz parte. Não, acho que a ótica já tem esse empreendedor que é focado na ótica, né? Porque aí eu saio de uma parte técnica de laboratório, né? Para ser ótica, né? Vender armações. Eu acho que tem o conjunto, tem essa parte, mas assim, já foge um pouquinho do que eu quero, do meu conceito, né? Você já focou no que você quer. Focou no que eu quero, né? Porque fazer o óculos ali, né? Fazer a pessoa enxergar. É a visão, né? Minha parte é mais a visão, né? Entendi. Eu, como ótico optometrista, focar mais na visão, né? Tá. A pergunta que não quer calar. Vivemos num mundo digital de uso da tela aí, né? De forma viciante. A gente teve um treinamento, você estava com o Alexandre, né, do clube, onde a gente falou sobre a questão da dopamina, né? Das pessoas que usar demais. Tem o uso das redes sociais nos dá aquela sensação de prazer, né? E faz com que tanto jovens quanto as pessoas mais velhas ficarem muito tempo na tela. Isso aumentou a sua demanda? Você consegue perceber, pegando agora, não só desses últimos 2 anos, mas pega aqui os 20 anos de carreira, né? Desde quando você começou lá. Isso aumentou essa venda de uso do óculos, a necessidade do uso, tanto por crianças quanto adultos? Aumentou. Tanto como a gente percebeu, os lojistas perceberam esse aumento, como a parte de medicina também aumentou, né? Hoje, quando a pessoa trabalha com isso, com a computação, né? Fica aquele período, aquele dia inteiro na frente da tela, né? Não usa o óculos, o oftalmologista ele recomenda, né? Que você use um óculos de proteção, né? Com aquela lente de proteção, com filtro de luz azul, para você bloquear um pouco dessa claridade, né? Para você não ter tanta essa irritação, tanta essa radiação nos seus olhos, né? Você diminui a fadiga, você diminui a dores de cabeça. Então, o óculos ele é sempre muito recomendado. Mesmo que você não use grau, né? Mas é sempre recomendado um óculos para proteger ali sua visão. Ou no dia a dia, né? O óculos solar também. Eu uso por estética, fiquei bonito, o famoso Ray-Ban, né? Mas hoje ele é recomendado por saúde também, né? Existem também os que não são apropriados, né? Tem toda essa questão. O que está chegando no mercado de inovador? Vou pensar aqui, a gente falou no instante dos óculos de fundo de garrafa. Fundo de garrafa. E veio para aquele nome ali. O alto índice. O famoso alto índice. O alto índice ele é feito em acrílico, né? Você substituiu o cristal pelo acrílico, né? Sim. É o índice, né? O policarbonato e o alto índice, né? Aí veio a famosa lente que é marca, que é a Transition, que é uma marca, na verdade, né? É uma marca, mas aí vem a questão que é essa questão de escurecer no sol, né? E toda essa proteção. Já foi um avanço. Foi um avanço. O que tem vindo aí mais de avanço aí no mercado? O que você está... Tem muita coisa a se estudar na visão, né? Você está tendo o filtro de luz azul, né? Que é o que bloqueia a radiação, né?
essa luz nociva, né? Uhum. E você está tendo agora, né, as lentes que reduz a graduação dos seus olhos, né? Você, né, tem a idade que você pode adquirir essas lentes, não é você depois de velho. Mas quando você é mais jovem, que você já tem aquela metropia nos olhos, né? Você tem essa lente agora, essa nova tecnologia que diminui, né, essa metropia nos seus olhos, né? A lente ela corrige essa metropia. Você vai usando durante os anos e ele vai diminuindo, né? Ó, já gostei disso. É a nova tecnologia. A partir de que idade? Até que idade? Eu tô com 4.2. Me diga logo se serve pra mim ou se não serve. Não serve, não serve. Eu acho que dos 10 aos 15 anos, a criança ali, ela é identificada com aquela metropia, né? É a miopia. Você usa essa lente corretiva, né? O óculos, né? E com 10 anos, com 11 anos é feita essa nova refração e o médico vai avaliar se com a lente diminuiu. Não diminuiu. Pô, vou botar a lente agora com a graduação mais baixa, a dioptria mais baixa. Bota essa lente com a dioptria mais baixa. No próximo ano, com 12 anos, regrediu, então, tipo, peraí, tá, vamos lá, até chegar... Até os 15. Até os 15 anos, né? Eu passei, né? Passei só um pouquinho. Aí, você vai para a famosa cirurgia de correção agora. É isso. Por que, por exemplo, você tá com quantos anos? Eu tô com 40. Você usa óculos? Não. Por quê? Qual o segredo? É genética. Genética. Você estudando realmente a famosa medicina, você vai ver que você usa óculos desde criança, sua esposa usa óculos, a possibilidade de seu filho usar óculos é 50%. Né? Então vai de geração. Como minha mãe e meu pai não usam óculos, eu acredito que eu peguei essa geração de não usar óculos. Minhas irmãs também não usam óculos. A culpa é dos meus pais, então. É a famosa genética, né? Dona Florinda e seu Aguinaldo, teremos uma conversa mais tarde. Minha irmã teve os filhos dela, né? O marido usa óculos, ela não, mas os meninos já nasceram com essa deficiência, né? Entendi. Teria uma conversa familiar mais tarde com o seu Aguinaldo e Dona Florinda sobre isso. A culpa é de vocês. É porque você fica usando na tela. Não, a culpa é de vocês. Pronto, deixa eu entender agora aqui. Uma vez eu ouvi falar de uns exercícios que as pessoas fazem para ficar lubrificando. E aí, eu não uso óculos por conta disso. Eu estou falando de uma senhora, eu não vou dizer que é a minha sogra, para não ter problema familiar também. Viu, dona Alice, um cheiro para a senhora, te amo. E aí ele falou que ela faz um exercício, que foi uma pessoa de Brasília que passou e ela não usa óculos. Ela já tem uns 70 anos. É verdade, isso funciona? Alguns exercícios para... Na verdade, tem. Tem muitos estudos, eu já fiz muitos estudos, mas não é cientificamente comprovado, né? Teve a última vez que eu tive com o oftalmologista, né? Aquele momento que você fica... Ele explica que aquele momento que você fica muito na tela do computador, você tem que ter aquele intervalo, tipo assim, de 5 minutos. Você tem que levantar e olhar o horizonte. Por quê? Porque os seus olhos vão descansar aquele momento ali. Porque você fica sempre naquela distância, você está sempre focado naquele ponto. Então, o seu olho ele acomoda sempre naquele ponto. Então, né? Existe uma grande possibilidade de você criar ali de uma acomodação inadequada. Ou seja, aí você para aquele momento, chega até a janela, olha o horizonte, fica ali aqueles 10 minutinhos, toma um cafezinho, volta de novo ao seu trabalho. É um exercício. Né? Mas, assim, funciona, é mais tecnicamente comprovado. Já estudei também que você colocando um peso sobre os olhos, né? Você vai dormir, coloca um peso sobre os olhos. Quando você acorda e tira aquele peso, né? Não é colocar 1 quilo nos olhos, né? Mas um peso leve, né? Ele regride aquela hipermetropia, aquela metropia nos seus olhos. Já estudei isso também. E realmente funciona. Mas ao passar do dia, aquela metropia volta, o olho ele volta ao local correto. Aí o ideal mesmo é a cirurgia. É a cirurgia, né? Você corrige ali. Eu estou pensando em fazer, mas eu confesso que eu tenho medo. Me ajude sobre isso. É seguro? É seguro, é muito seguro. Tenho muitos amigos que fizeram, tenho muitos oftalmologista amigo meu também que faz, né? Tem vários tipos de cirurgia, né? Geralmente faz de um olho, não, faz dos 2 olhos, não é quase seguro, 100% seguro, né? Geralmente quando for uma miopia alta, -4, -7, -8, -10, O meu é como é que faz? O meu é 1.5. Na verdade, você passa por uma avaliação. Uma avaliação. O oftalmologista vai avaliar, vai ver como está a sua córnea, se é necessário você fazer a cirurgia, se você pode ser feita essa cirurgia, se não é uma córnea muito fina, né? Tem todos esses estudos todos esses testes que você precisa ser feito para saber se a cirurgia... Eu queria deixar de usar óculos, eu confesso. Né? Bora Tem tanta cirurgia hoje que tem até uma cirurgia que você coloca a lente intraocular, né?
Hoje tem lentes de contato multifocais, lentes de contato. Você coloca a lente, você olha para longe, para perto, você tem aquela sensação de que você está enxergando bem, sem usar o óculos, né? Não, mas a lente eu também não vou ter cuidado. Eu me conheço. Eu me conheço. Manhã falava que eu só não esquecia a cabeça por estar grudado no pescoço. Então, manhã falava. Manhã falava isso. Gente. Aí depois, há 5 anos atrás, 4 anos atrás, descobri o tal do TDAH. Aí eu boto como desculpa, né? Não, mas... não, eu acho que a lente... Não, mas eu penso em fazer a cirurgia. Eu penso em deixar de usar óculos. Porque assim, me preocupa eu ficar usando óculos o tempo todo. Eu acho que... Daqui deixa mais bonitinho. Não fica tão bonito quanto você. Anderson, esse papo tá muito gostoso. Aprendi muito. Mas assim, eu queria saber, o que é alguma coisa que eu não falei, que você queria falar, que é extremamente importante? Não, eu acho que aqui, até esse ponto aqui, tá muito bem explicado como é que funciona a minha função, o Tecnolab, como surgiu. Eu acho que eu acho que tá muito bem. Eu acho que eu volto na próxima vez para explicar mais coisas, para contar mais da minha história, para saber que eu comecei meu Tecnolab com R$13 na conta. Eu acho que a gente precisa de um conta, tempo agora eu quero saber. Agora é importantíssimo, gente, empreendedorismo. Com R$13? Com R$13. Aí se eu contar a minha história, a gente vai passar muitas horas aqui. Eu acho que... O que foi o start, assim, de assim, não, vou fazer uma Tecnolab? Vamos lá, eu venho de algumas sociedades que não deram muito certo, né? Tendo essa visão de o cliente de trabalhar nessa parte, né? Nessa sociedade, mas tendo essa visão do cliente não enxergar, não, o que está acontecendo? E meu sócio não ter essa visão de ter já pegou o dinheiro, é adaptação. Não, ele não vai se adaptar, ele não está enxergando, tem que atender, ele tem que ter esse cuidado, né? E eu tinha que ter esse cuidado, tinha que ter essa visão. Eu ia até o empresário. O que seu cliente aconteceu? Que a gente fez uma lente para ele? Por que minha empresa fez uma lente para ele? Ele não enxergou. Vamos saber o que está acontecendo. E me fiz dessa sociedade devido a isso, devido a focar somente o dinheiro, né? Tem que ser feito, tem que ser atendido, tem que bater essa meta. Aí não depende só de meta. Metas é muito bom. Eu gosto de bater metas, é muito bom, né? Mas a saúde não é só metas, não é só dinheiro. Tem que ter esse cuidado. Então, a empresa surgiu a partir disso daí. Eu saí dessa sociedade e até hoje eu nunca recebi nada, né? Eu acho que foi uma coisa de Deus, de Cristo. Eu sendo cristão, eu posso dizer isso claramente, né? Com minhas identidades sendo Anderson Ferreira de Matos, técnico óptico, optometrista, contatologista, né? Eu saí, né? E fiquei só nessa parte de atendimento, de técnico óptico, atendendo essas empresas, né? E um dia um amigo meu me ligou, falou assim, eu estou com uma oportunidade de você ter uma máquina de fazer o óculos, né, de fazer essa lente, fazer esse corte dessa lente e atender como técnico essas empresas já tem um faturamento extra. Pode falar valor aqui, não pode? Pode. Quanto que custa essa máquina? R$90 mil. Eu abri a minha conta nesse dia, né, e vi R$13. Eu tenho o print da minha conta nesse dia, né? Eu falei, pô... Desculpa, pessoal. Isso é... Fique à vontade. Eu fiz aquele print, eu tenho até hoje aquele print. R$13. E ele falou, cara, oportunidade única, eu preciso bater minha meta. E eu tô com essa máquina aqui, R$90 mil. E eu falei, velho, não tenho condições de comprar. Ele, não, você não tem condições. Deus não está testando sua conta, ele está testando sua fé. Ele falou assim, se você falar que sim, eu te mando essa máquina. Em 8 dias essa máquina está na sua mão. E veio uma chuva de pensamentos ali, né? Eu e Deus ficamos naquele momento, assim. E agora? Eu falei, cara, manda essa máquina. É porque é muito longo, eu tenho que parar para contar a minha história. E hoje minha parceira, né, que eu falo de sócia, assim, mas a gente não é sócia, a gente são muitos amigos, assim, é Gabriela, né, da Óticas Brandão. Ela já tinha me convidado, ela tinha um espaço na loja dela, que ela falou assim, amigo, usa esse espaço para você trabalhar, faz um escritório aqui grande, você tem potencial, você tem estudo, eu conheço você, eu já trabalhei com você. E eu casei esse momento que ele me falou com esse momento de Gabriela. Eu falei, não, se eu pegar essa máquina, eu já consulto Gabriela. Gabriela, tô com aquele pensamento de crescer minha empresa. Na hora ela falou, venha, o espaço é seu, só depende de você. Então, na hora que ele falou assim, eu falei assim, vou querer, né? Em 8 dias essa máquina chegou para mim, eu instalei essa máquina.
Tipo assim, um amigo meu chamado Vinícius, da Hightech, né? Hightech, grande Hightech, que me estendeu a mão nesse momento, né? Eu falei, Vinícius, estou começando minha empresa, né? E não tenho recurso. Ele falou, não, você tem recurso, o que você precisa? Né? A vantagem de você ter um amigo, de você ser esse coração nobre é isso. Eu preciso de uma quantidade de lentes que eu possa fazer na minha máquina, mas eu não estou com poucos recursos. Não, eu vou te dar uma quantidade pequena, né? Eu vou te oferecer essa quantidade. Você viu, eu quero que você depois publique essa foto. Eu comecei embaixo de uma mesa de bar, né? Minha máquina era em cima de uma mesa e meu computador ficava em uma mesa de bar. E eu comecei atendendo alguns clientes. Gabriela, né? Chili Beans Ótica, né? Que foi a empresa que me estendeu a mão. Eu tenho muita gratificação por isso. Ótica Velanes, essa é uma empresa que são parceiros, assim, eu não vou falar o nome de todo mundo, não tem como falar o nome de todo mundo. Mas que me estenderam a mão nesse momento assim e fez eu chegar onde eu cheguei hoje, onde eu estou hoje, né? E Vinícius falou, não, você vai começar, vou te dar essa quantidade de lentes para você começar, né? Eu comecei com 100 pares de lente, 100 pares de lentes oftálmica, né? Hoje eu tenho 50 mil pares de lente na minha empresa. 50 mil pares. E eu tenho todas as ametropias, né? Eu atendo todas as ametropias, tanto das lentes mais simples, para uma coloração 1.49, como as lentes alto índice 1.67. E vou expandir mais isso. Estou ao ponto de expandir mais isso, né? E é muito emocionante, é muito emocionante. Se eu parar para contar os acontecidos e onde eu cheguei, onde eu estou chegando, é difícil de acreditar, assim, né? Como foi que aconteceu? Deus, ele não quer saber o que você tem, a sua capacidade. Ele quer saber a sua fé, se você tem coragem de chegar onde você chegou. É isso. Isso é a Tecnolab. O que é que eu vou falar? Só Deus, não tem outra palavra. Não tem como explicar. Você começar uma empresa de hoje. Eu não sei. Hoje, tipo assim, eu não sei te falar quanto que vale minha empresa hoje, né? Assim, né? Em torno de 250 mil. Mas eu comecei com R$13 na conta. Eu comecei trabalhando com R$13. Eu comecei minha empresa com R$13. É muito difícil. Dona Ana tá chorando. Ai, gente. Eu não sei o que falar aqui mais. Eu tô tipo sendo abençoado aqui. Eu tô sendo... Nessa saída dessa sociedade, eu tive esse conflito com Deus, né? Onde foi que Senhor, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Eu não fiz acontecer, eu não estava aqui, né? Onde foi que eu errei, né? Eu tive esse conflito com ele. Mas ele me explicou. Ele me explicou o que foi que aconteceu. Ele aconteceu para eu estar aqui. Hoje eu estar aqui com vocês, né? Explicando isso a vocês. Foi isso que aconteceu. Então é gratificante. Deus acima de tudo, né? Deus acima de tudo. Eu acredito que foi um aprendizado. Hoje, tudo que eu faço, Deus na frente, né? Foi uma das frases que eu ouvi quando eu saí, se vira. Eu acho que foi a frase, tipo assim, que me motivou, se vira. E eu tô me virando. Se vira. Ai, Deus. Cara, que massa, velho. É difícil, cara. É muito difícil. Empreender é muito difícil. E nessas dificuldades da minha vida, tudo que foi feito de errado, tudo que eu vi de errado, eu fiz pelo certo. Não, eu falei, eu tenho que fazer pelo correto. Vamos fazer pelo correto. Vamos fazer o correto, o que é correto. Né? E é isso. Por que você não está enxergando? O seu óculos está torto? Por que está torto? Vamos corrigir esse ângulo? Vamos fazer isso? Então, tudo que não era feito, eu decidi fazer pelo que era correto. Sim. Então, eu acho que isso é a diferença, fazer o que é correto. Parabéns. Parabéns, Anderson, porque mais que uma visão física, você tem uma visão espiritual. Você tem uma missão clara. Não é apenas vender. Não é apenas bater metas numeral, mas atender vidas. Afinal de contas, quando a gente está falando de visão, de óculos, a gente fala o óculos, a lente, fica algo muito materializado. Mas está falando de vidas, de pessoas que precisam enxergar melhor, de pessoas que podem enxergar melhor. E enxergar melhor no sentido físico, mas que isso vai fazer enxergar melhor no sentido vida. Porque quem está com uma lente correta, quem está com um óculos correto, como é a missão da sua empresa, ela consegue ler melhor, desenvolver melhor, gerar melhor conhecimento, melhor renda, melhor conforto familiar. E muito obrigado, cara. Muito obrigado por esse momento aqui. Deus te usou nesse momento para abençoar a minha vida. Tenha certeza disso.
E uma frase que eu venho ouvindo há muito tempo é: consagre a Deus tudo que você faz e você será bem sucedido e bem abençoado. E eu acho que até os dias eu acho que os piores dias é agradecer a Deus. Eu tenho isso em mente, né? Eu tive esse conflito com ele, eu acho que ele me mostrou isso aí, né? Agradecer a Deus sempre, sempre. Não bateu a meta? Cara, graças a Deus. Deus seja louvado por isso, né? Bateu a meta, Deus seja louvado por isso. E né? por ele e para ele sejam todas as coisas. Amém. E que não vale desistir, né? É a nossa é isso, não vale desistir. É a nossa xícara. Se eu tivesse aqui. desistido, sei lá, mudado de ramo, eu cheguei a pensar, vou mudar de ramo, vou tentar fazer uma outra coisa, né? Eu sou praticante de Airsoft, né? Vou montar uma empresa de Airsoft, juntei alguns amigos, perguntei qual era o curso, qual era que foi tantas pancadas que eu tomei dentro do conceito de ótica que eu pensei em desistir. Só que essa frase, ela martelava na minha cabeça. Não vale desistir, né? Se vira. Se vira. Inclusive, deixar de presente essa xícara para você. Não Não vale acredito, desistir. não. Essa é sua. Tá bom? Amém, obrigado. Eu vou só lembrar da data. Não sei se eu tenho um piloto permanente aí, só escrever embaixo a data para você lembrar dessa data. E você saber toda vez se nesse momento você abençoa a minha vida, abençoa a minha dona, com certeza tá ali. Eu não sei se dá em porcelanato, mas não só quero a data, como eu quero aqui seu autógrafo também, que acho que é bem importante. Meu autógrafo vai ser o primeiro autógrafo que eu vou dar. Você vai ter que me dar esse autógrafo, porque foi através de Vinícius e através de você que eu cheguei aqui. E as histórias que eu ouvi me motivou para estar aqui, né? Não foi tipo assim, eu pensei que acho que o empreendedor ele tem esse pensamento, né? Poxa, eu sofri tanto, será que só eu passei por isso? Mas depois que eu vi a história de Walter, depois que eu vi a história eu não vou lembrar o nome dele, mas Hélio. Da Microlinks. Hélio, a história de Hélio. Eu vi a história de muita gente assim que eu falei, meu Deus do céu, eu tô no lugar certo. Eu tô no lugar certo. Eu vim pro lugar certo. Vinícius me trouxe. Você tá falando do clube, né? Do clube de negócios. Eu tô no lugar certo. Aquilo ali me clareou minha mente, me fez aprender muita coisa ali. Que bom. Tudo muito bom. Obrigado, viu? Mais Eu uma vez, que agradeço. obrigado. Que Deus abençoe você. Amém, a todos Deus nós. Prospere todos os seus sonhos. Que Amém. você realize os seus sonhos. Amém. Que você continue trazendo não só a visão material, mas a fazer as pessoas enxergarem melhor a vida e ser abençoadas por ela. Amém. Deus abençoe. Amém. Abençoe A você, nós. abençoe a Poliana, sua esposa. A nós. Né? Poliana é o coração da minha empresa. Poliana, depois que É o seu coração e o coração da o empresa. coração da minha, o coração é o coração da empresa. Eu acho que, tipo assim, poucos falam isso, mas muitos falam também, né? Que a mulher, ela é o essencial, assim. Com certeza. E eu acho que depois que ela entrou na minha vida teve essa alavancagem aí. Se não fosse essa mulher na minha vida, administrar, sabe? Hoje ela Não existe um homem próspero sem uma mulher próspera do seu lado. Não existe. E vice-versa. É a criação, é a criação perfeita de Deus. É a criação perfeita de Deus, sabe? Eu não vejo a minha vida hoje profissional, nem agora, nem futura, e pessoal e cristã sem Carol. Ela é a minha companheira, ela é a minha base, sabe? Tem dias que a gente tá chorando junto, sorrindo junto, conversando até altas horas da madrugada, e de desafio ela também é empreendedora, então nós dois somos empreendedores, e cara, que massa. Mas a gente precisa ter esse apoio. Que bom. Tem que ter. Esse apoio é essencial. Na minha vida foi essencial. Um abraço, Poliana. Gente, esse foi mais um episódio do programa Falando de Negócio. Um programa abençoador, um programa de visão, um programa de Deus para as nossas vidas. Amém. E aí eu vou gravar mais um aqui agora também, que eu tenho certeza que eu acho que vou entrar no manto. Deus abençoe vocês. Quer falar? Não, eu ia falar que eu não vou estar aqui para assistir, eu não vou ficar para assistir, mas vou assistir sim o programa. Com certeza. Porque eu sempre assisto, vejo sempre coisa muito boa, sempre aprendendo muita coisa boa. Que bom. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Amém.